Ok, tudo bem, gente? A gente vai fazer um resumão muito rápido aqui sobre função afim. E como esse é um assunto muito cobrado, muito batido, eu acho viável a gente trazer algumas considerações, além de que essas ferramentas que estão sendo dadas são práticas e a gente vai trabalhar também um pouquinho sobre a interpretação e problemas relacionados com o cotidiano. Para começar, a gente tem a forma algébrica. A forma algébrica a gente já conhece, que é a função de x é igual a x mais b, onde esse b é o coeficiente linear, x é o termo independente, a é o coeficiente angular e esse f de x, ou função de x, é o termo dependente, que é justamente a ordenada, né, o y, como a gente vai ver rapidinho quando a gente for tratar de gráfico. Bom, uma coisa legal para se considerar é, sempre que x for zero, o resultado vai ser o coeficiente linear, certo? E outra coisa também a se considerar é que o termo independente é aquele que faz parte do conjunto domínio. Como assim o conjunto domínio? É aquele o qual não depende de mais ninguém para que ele aconteça. Por exemplo, você vai em uma banca de frutas comprar maçãs. A quantidade de maçãs que vão ser compradas não depende de ninguém. Então você vai lá e compra 5 maçãs. Não tem como prever isso. Esse é o termo independente. Porém, o preço a ser pago por essas 5 maçãs depende do valor unitário de cada maçã. Então você tem a maçã como termo independente e o preço a ser pago como o termo dependente. Bom, a função é linear quando b é igual a zero, ou seja, ela passa pela origem. Por definição, a função ela só é linear de fato quando x é zero, trazendo o resultado da função por inteiro como zero. Então ela está passando aqui, tem esse ponto 0, 0 pertencente à função. Vamos analisar alguns exemplos. A gente tem aqui a função de x igual a menos 2x. Bom, eu quero saber da seguinte maneira. Essa função aqui, o resultado, tem que dar zero. E x também tem que dar zero para que ela seja linear. Então, eu vou calcular a função no ponto zero e tem que dar zero. Zero igual a menos 2 vezes zero. Menos 2 vezes zero é zero. Bom, de fato, se zero é igual a zero, significa que esse ponto aqui, que é zero em abscissa e zero em ordenada, pertence a essa função. Logo, ela é linear. Tem algo a mais a ser considerado também. Qual é mesmo o coeficiente linear dessa função aqui? Observe que o b não aparece. Se não aparece, é porque o coeficiente é nulo, ele é zero. E qual é o coeficiente angular? O menos 2. Nesse segundo exemplo, a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente sabe que x tem que ser zero e o resultado da função tem que ser zero também para que ela seja linear. Então, eu apenas vou aplicar a função no ponto zero. Aqui eu apenas equacionei para descobrir qual era o zero da raiz, né? A raiz da função. Então, substituí o resultado por zero e isolei de forma que eu fosse buscar o x. E sim, claro, a única possibilidade de um número multiplicado por outro dar zero é se o primeiro for zero ou se o segundo for zero. Então, foi dessa forma que a gente conseguiu encontrando facilmente qual seria o valor de x. Lá na letra B, a gente vai encontrar o seguinte. Vamos substituir apenas o valor de x por zero. Então, temos que y é igual a 2/5 de x, que nesse caso é zero, menos 2. Bom, qualquer coisa multiplicada por zero vai ser zero. Então, a gente tem que y é igual a menos 2. Isso significa dizer que a função não é linear. Bom, outras considerações a gente fazer. Qual é o coeficiente linear? Menos 2. Qual é o coeficiente angular? 2/5. Então, sempre, não precisa tanto, o macete não precisa tanto você calcular.
você observa qual é o coeficiente linear. Se o coeficiente linear for nulo, ou seja, for zero, ela é linear. Esse exemplo foi só para a gente visualizar. Bom, a respeito dos gráficos, a gente tem que levar em consideração que o plano cartesiano ele é composto por dois eixos, basicamente, né? Então, a gente tem aqui o eixo das ordenadas, que é o y, justamente o resultado da função que a gente calcula, e a gente tem os das abscissas, que é o termo dependente, normalmente representado por x. Estou trazendo aqui de forma bem genérica, utilizando x e y, porém, a gente sabe bem que as funções podem aparecer de diversas formas diferentes, e a gente vai ver aqui nesse exemplo. Bom, a gente já sabe também que temos aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, e que a partir desse zero aqui no eixo x é tudo positivo à direita, e a partir desse zero subindo no eixo das ordenadas é tudo positivo também. A gente vai considerar o seguinte, que os pontos marcados aqui serão sempre dados por pares ordenados. Quais são esses pares ordenados? Genericamente, x e y. X trazendo as abscissas e y as ordenadas. Vamos imaginar aqui um ponto, certo? Trazer aqui esse ponto e representá-lo genericamente como A, B. A gente pode ter também o oposto desse ponto, simétrico a ele. Vamos imaginar que seja uma função linear, né? Então, que estivesse passando pela origem. A gente vai ter aqui, deixa eu trazer aqui. Esse ponto, que seria composto por menos A, menos B. E o segmento de reta que é gerado pela função, né? O gráfico da função em si é justamente a união entre esses dois pontos. Só que se não tiver um intervalo limitando onde inicia e onde termina esse gráfico, esse intervalo ou melhor, esse gráfico não vai ter final. Os extremos dele vão continuar. Então, temos aqui o gráfico dessa função. Lembrando, como eu acabei de falar, não necessariamente termina aqui. Esse seguiria. Mas o principal é termos dois pontos para traçar o gráfico de uma função afim. Dados importantes. Se o coeficiente angular for maior que zero, ou seja, se o número que está acompanhando x for positivo, a função é crescente. Se o número que estiver acompanhando x for menor que zero, ou seja, for negativo, a função é decrescente. Como a gente pode ver aqui nesses dois primeiros exemplos, a gente não traçou o gráfico deles, mas a gente já consegue perceber que aqui temos uma função decrescente e aqui a gente tem uma função crescente. Para ficar mais claro, uma função crescente significa que ao longo do tempo, quando o x for aumentando, o resultado nas ordenadas também vai aumentando. Então, ela tem aqui um aspecto crescente. Se por um acaso fosse o contrário, ela começasse crescendo, grande, né, lá em cima, e ao longo que x fosse aumentando, as ordenadas, o resultado da função fosse diminuindo, a gente teria então uma função decrescente. Quando x for igual a zero, y vai ser igual a b. Como assim? A gente testou isso aqui nesse instante. X foi igual a zero, substituímos. Quando calculamos, o resultado foi justamente b. Então, quando x for igual a zero, a gente vai encontrar o ponto 0b. E quando y for igual a zero, a gente encontra, então, a raiz daquela função. A gente fez algo semelhante aqui também. X foi igual a zero, beleza, mas a gente pôde determinar ele a partir do pensamento em y. A gente determinou primeiro que a função seria zero e fomos buscar qual era o valor respectivo de x para que toda a função desse zero. Observe o seguinte, temos aqui y igual a ax mais b, que é a forma algébrica. Se por um acaso x for igual a zero, a gente vai ter que y é igual a a vezes zero mais b. A vezes zero é zero, então y é igual a b. A gente tem aqui dois pontos, ou seja,
olhando aqui para o gráfico, né? Quando x for 0, aqui na ordenada vai estar valendo b, ok? Já para o segundo caso, vamos imaginar o seguinte, trazer novamente aqui a forma algébrica, y igual a x mais b. Porém, dessa vez, a gente vai determinar qual é o valor de x para que a ordenada seja 0. Então, pus o 0 aqui. 0 é igual a x mais b. A gente estuda isso a partir do 8º e 9º ano. E a gente vê o seguinte, que são chamadas de equações do primeiro grau. E essa resolução de equações do primeiro grau já está muito batida e é bastante conhecida por vocês. Então, o beta positivo, ele vai para o outro lado com a operação inversa. Então, fica menos b igual a ax. Por consequência, o a, que já é coeficiente angular multiplicando x, vai para o outro lado dividindo. Então, temos menos b sobre a igual a x. Isso traz para a gente os pares ordenados, que é menos b sobre a e 0 e b. Bom, tendo esses dados, a gente pode montar o gráfico. Às vezes, nas questões, utiliza-se muito a palavra plotar. Então, é bacana a gente se habituar com esse tipo de linguagem. Temos aqui como exemplo a função menos 3 meios de x mais 2. Primeira coisa que a gente precisa saber é, a função é crescente? Sim ou não? Observem que menos 3 meios é menor que 0. Isso implica que a função de x é decrescente. Bom, tendo considerado isso, a gente vai agora analisar o seguinte. Segundo passo, quem é esse ponto 0b? Esse ponto 0b, ou seja, quando x for 0, vai restar apenas 2. Então, temos aqui 0 e 2. Muito bacana. E o terceiro a se observar é o menos b sobre a e 0. Então, menos b sobre a, 0. Infelizmente, a caneta falhou um pouco e eu tentei forçar, aqui é um 4, né? Tentei trocar e a outra também estava falhando, mas enfim. Bom, o que é que ocorre agora? Então, a gente tem menos b sobre a, que dá justamente 4/3. E fiz a conta aqui embaixo, para poder ficar claro para vocês. A gente tem divisão de duas frações, né? Menos 2 dividido por menos 3 meios, igual a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e encontramos, então, 4/3. Lembrando que houve jogo de sinais aqui, por isso que ficou positivo. Vou trazer aqui para a gente a seguinte observação, né? Os pontos que a gente já encontrou foi o 0 e o 2. Então, aqui é o 0. Vou trazer aqui o 1, 2. Então, aqui a gente tem um ponto 0,2. E o outro foi 4/3 e 0. Obviamente, se a gente for dividir 4/3, a gente vai encontrar uma dízima periódica. Vai ser 1,3333 e segue esse período infinitamente. Então, vou trazer aqui, temos o 1, né? Temos o 2. Vou colocar aqui também para ficar visível. Bom, então aqui separar em 3 partes. E dessas 3 partes, vou pegar uma. Então, aqui nesse ponto, eu sei que eu tenho, portanto, nosso ponto 4/3, 0. E vamos traçar, então, o gráfico, que é ligando justamente esses 2 pontos. Então, esse é o gráfico da função. Bom, como atividade, estudar o caso, né? O atendimento técnico de internet cobra R$20 a visita, mais R$5 por hora.
Perceba que agora a nossa função vai adquirir uma outra característica, né? Uma outra cara, porém continua sendo uma função afim. Então, preço pelo atendimento, chamado de P, né? Vai ser igual, ele possui um acréscimo de R$5 por hora, então 5, vou colocar um H aqui, 5 vezes H, mais um valor fixo que é 20. Então, está aqui. Esse é o preço. A gente tem aqui a função preço, dependendo da quantidade de horas, isso considerando já que o técnico foi fazer a visita lá para fazer manutenção. Então aqui, como coeficiente angular, temos o 5, como coeficiente linear, temos o 20. E para traçar o gráfico, vai ser o mesmo pensamento. Mas a gente pode dizer assim, tá, professor, o senhor determinou ali que a função era decrescente, isso ajuda em quê? Isso ajuda que se você, por um acaso, estiver montando o seu gráfico, encontrou seus pontos e não foi coerente com essa primeira análise, isso significa que você calculou alguma coisa errada. Observe, o x aqui está em 0, né? Ele veio crescendo para 1, para 2, etc. E à medida que ele vai crescendo, a ordenada aqui ela vem decrescendo, tá vendo? Então, é uma função realmente decrescente. Se por um acaso aqui a gente tem um coeficiente angular positivo e a gente vai fazer esse gráfico e surge um gráfico crescente, uma função crescente, fica óbvio para a gente que a gente calculou alguma coisa errada. Então a gente já sabe que ela é crescente, coeficiente angular é 5 e coeficiente linear é 20. O procedimento é o mesmo. Abraço, tchau, tchau, contem comigo.